qual é, você que é pastor de jovens, convive aí com a galera, tipo o Gabriel, qual é, então, assim, o que você enxerga de mais gritante, assim, dentro das crises de identidade, no meio dos nossos jovens e adolescentes? Vitória, eu acho que eles, especialmente os adolescentes, assim, existe uma crise muito grande de entender o propósito deles no mundo, sabe? A maioria, muitos meninos chegam para mim assim, tentando equalizar a sua vida. A gente gosta de separar, né? Vida secular com a vida espiritual. Eles tentam chegando a equalizar isso, tentando entender o que Deus quer que ele faça da vida, o que Deus quer qual a faculdade que Deus quer que ele faça, qual o namorado ou a namorada que Deus quer que ele escolha, enfim. E a gente vai vivendo uma vida como se a gente fosse um bonequinho que Deus vai escolhendo tudo que a gente tem que fazer. E essa, pelo menos, não é a minha perspectiva de como Deus faz as coisas. E é isso que eu acho que a gente tenta trabalhar muito com eles, assim. Que Deus é tudo em todos, é o que a palavra diz. Todas as coisas vêm dele, são dele, por meio dele que elas permanecem, são feitas para ele. Então, às vezes, a gente acha que é só se eu fizer no seminário que eu vou conseguir servir a Deus, ou como missionário, ou como um pastor, enfim, só dessa forma que eu consigo servir a Deus. E isso vai mexendo um pouco com a cabeça deles, e eles não conseguem entender muito bem que caminho tomar, né? Eu até vi que tem uma pergunta no chat assim: será que eu faço faculdade? Eu saio, vou para o seminário? Isso é o que demais eu vejo neles. Isso também tem a ver com o que a gente está falando, que é você encontrar a sua identidade, Deus. Eu acho que, na prática, a gente precisa entender que Deus ele vai fazendo o caminho com a gente. Se ele quiser que a gente vá para um lugar, é óbvio. Mas eu não tenho, eu não sei se é esse o caminho que Deus quer para mim e tal. Cara, acorda de manhã, faz seu devocional, faz a sua oração e fala: Deus, hoje eu estou escolhendo fazer isso, eu queria fazer isso. Se eu não tiver isso para mim, por favor, não deixa que eu faça algo que eu queira fazer. E vive, sabe? Vai vivendo aquilo que você acha que Deus está fazendo por meio de você, porque às vezes a gente quer parar o mundo, especialmente quem é vocacionado, né? A gente quer parar o mundo e descer. Vamos parar tudo o que eu estou fazendo, quem eu sou, mas eu não vejo Deus assim. Eu vejo como se Deus olhasse para você e fala: poxa, a Vitória, essa pessoa, ela é assim, a personalidade dela é assim, ela tem uma história assim. Como é que eu posso usar a vida da Vitória para abençoar outras pessoas? Ou como é que o meu evangelho pode se refletir na vida da Vitória através de outras pessoas? Eu tenho muitos, assim, inúmeros meninos que, quando chegam nessa fase, eles entendem que, que eles precisam encontrar uma vocação, qual é o propósito da vida deles. Aí eles vão, eu preciso ser médico, preciso ser psicólogo, preciso ser ou pastor, né? É uma dessas coisas que vai fazer Deus usar eles. E na verdade não, cara. Deus ele usa médicos, usa advogados, Deus usa faxineiros, Deus usa um sem número de pessoas, Deus usa desempregados, Deus usa gente para falar por meio de gente, Deus usa o padeiro, Deus usa vizinhos. Não é o que a gente é, a nossa profissão, a nossa escolha, a nossa vocação, ela passa pelo propósito que a gente recebeu de Deus. Eu acho muito legal, eu preguei esse tema domingo aqui na igreja. A gente está tratando o tema da JBB, tudo novo de novo, e a gente falou naquele texto de 2 Coríntios 5,17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura, ela ganha de Deus também um novo propósito. Ele diz que a palavra da reconciliação agora é confiada a essas pessoas que estão em Cristo. Então, a gente recebe um propósito de participar do reino desse jeito, de ter a palavra da reconciliação em nós. Essa identidade, ela é definida, isso se relaciona com a nossa identidade, porque
fomos feitos à imagem de Deus, né? Lá em Gênesis 1, 26 e 27, o homem foi criado, à imagem e semelhança de Deus ele foi criado. Então, quem determina quem nós somos, de fato, não é necessariamente as escolhas que a gente faz. Não é aquilo que as pessoas querem que a gente seja, mas aquilo que Deus é. É o que Deus fez na gente, é o que determina quem somos. Então, a partir dessa visão, é que nós escolhemos e fazemos aquilo que nós fazemos. Eu sou cristão e, pelo andar da minha vida ou pelas minhas escolhas, eu escolhi ser advogado. Que bom! Sendo advogado, eu posso servir a Deus também, eu posso servir ao propósito que eu sou. Eu escolhi ser professor. Que excelente! Eu, sendo professor, eu posso servir a Deus sendo professor. Eu posso cumprir o propósito da minha vida. Aquilo que Deus me deu de melhor, que é o propósito dele. Nesse aspecto, a gente encontra não só a nossa identidade, o nosso propósito, aquilo que Deus tem para fazer através da vida da gente. Então, a gente precisa parar para analisar de onde a gente vem e para onde a gente vai, né? E o que a gente faz nesse caminho, enquanto a gente veio de um lugar e para onde a gente vai? A gente vai fazer as nossas escolhas com base naquilo que Deus tem para a nossa vida. Acho que é o Lewis que fala, né? Eu achava que existiam caminhos já feitos, mas na verdade não usar. O nosso ir faz o caminho. Eu tive muitas crises assim. Vitória e Rebeca, a minha vida era assim. Olha, eu entrei no seminário, eu falei nisso, eu entrei no seminário, aí saí do seminário. Aí eu já estava fazendo direito e no meio do curso eu descobri que não era isso que eu queria. E eu comecei a buscar outras coisas e querer fazer, e ao mesmo tempo a crise de, poxa, uma hora eu sei que eu vou ter que aceitar o chamado de Deus, que eu tenho plena convicção que Deus me chamou para alguma coisa específica. E aí eu voltei para o seminário e eu não sabia se eu tinha que largar o seminário, se eu tinha que fazer, eu fui fazendo os dois. Isso me deu muitos... Eu, numa época de tanta coisa que eu fazia, eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa às 11h30 da noite, passava o dia estudando praticamente, e eu desenvolvi labirintite na época, porque essas crises elas vinham na minha cabeça, e eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, se era isso que eu queria ou não queria, até eu descobri, assim, eu disse no início, né, que eu sou um crente cético. Então, de vez em quando eu falo com Deus assim, Deus, eu não sei se eu estou entendendo o que você está falando, pede para alguém falar para mim. E aí Deus faz isso comigo. E as pessoas vêm falar comigo, e muitas pessoas vinham falar comigo nessa época, olha, Deus vai te usar. Talvez você não está entendendo esse propósito agora, mas não é para você entender mesmo. Quem tem que entender sobre isso é Deus. Você precisa se colocar à disposição. E foi o que eu fiz, foi quando eu voltei para o seminário. Então, eu acho que se eu entrar no seminário, talvez a forma como eu vejo que Deus quer me usar cuidando de pessoas, eu vou conseguir ser melhor. Aí eu fiz isso. Entrei no seminário, eu terminei o direito, eu ainda estava no seminário. E tudo que eu posso dizer, assim, é que, cara, nesse período todo, eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Eu tinha certeza, assim. Tive muitas crises. Na época, eu desenvolvi crise de ansiedade. Por conta dessa pressão toda, a pressão social, a pressão de ter que responder o chamado de Deus e não saber como lidar, e fiquei desempregado também no meio do caminho. Então, tudo isso me deixava muito aflito e nunca faltou comida, nunca faltou algo que eu pudesse falar assim, poxa, eu não consigo encontrar Deus aqui. Até assim, até a minha formatura, tudo isso Deus foi encaminhando, sabe, de uma maneira que em todos os aspectos eu conseguia ver Deus e experimentar Ele. Mas eu só consegui experimentar isso, Vic, porque nesse meio do caminho, acho que a única certeza que eu tinha, e eu sempre fui muito sincero com Deus, Deus, eu quero servir o Senhor. Eu não quero fazer algo que não seja aquilo que o Senhor quer. Então, se não for, o Senhor me tira daqui. Apesar de depois ficar pensando, será que isso é um sinal? Será que isso não é? Será que é Deus falando comigo? Que eu tenho que abandonar, não tenho que abandonar? Mas com o tempo fui aprendendo na convicção. Se Deus não me quisesse, ou me quisesse em outro lugar, e eu não estivesse respondendo aquilo que Ele queria, Ele ia me colocar na boca do peixe e me levar para lá. Uma hora isso ia acontecer. Então, à medida que eu fui entendendo que Deus faz as coisas, sabe, de uma maneira natural, que é muito simples, que eu só preciso estar disposto, eu comecei a entender, sabe, como essa engrenagem gerava na minha vida. Sei que na vida de cada pessoa tem uma experiência com Deus
e elas são únicas, são especiais, são diferentes. Mas na minha vida foi assim. Eu precisei quebrar muita cabeça, até eu entender que, olha, eu tenho convicção, Deus me chamou para alguma coisa. Eu sou cristão. Primeira coisa é a minha fé em Jesus Cristo. Ela que determina quem eu sou e para onde eu vou. A partir daí, o que vier para frente é o meu lucro. Se Deus me colocar nessa direção, eu vou fazer. Se Deus me colocar para esse outro lado, eu vou fazer. E eu tenho tentado viver assim até hoje, tentado responder os sims de Deus. Às vezes, claro, falando, poxa, Deus, não queria estar nesse lugar, não queria estar naquele. E aí Deus vai colocando a gente e nos ensinando e colocando a gente em lugares específicos, inclusive em lugares que eu jamais imaginei, sabe, participar. Então, assim, parte de quem a gente é. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Aí o pecado vem e corrompe isso. E aí, isso que embaralha a nossa cabeça. Quando a gente encontra Jesus de novo, falando para a gente quem a gente é, falando para a gente qual é o nosso propósito, qual é o motivo da gente acordar na segunda-feira. Não é porque eu tenho uma audiência para fazer, porque eu sou advogado. Não é porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu sou pastor, não. Eu acordo na segunda-feira porque o propósito que Deus me deu foi o Ministério da Reconciliação. Então, eu preciso levar outras pessoas, como eu disse domingo, assim, o meu ministério é levar outros órfãos a serem adotados por um pai, sabe? Então, é isso que é o que faz eu acordar na segunda-feira. É o que me mantém vivo, é o que me mantém continuar fazer o que eu faço, viver o que eu vivo, cuidar das pessoas que eu cuido, experimentar isso. É por causa do propósito que Deus me deu. E isso é por conta da identidade que Ele também me deu, que eu encontro nele. Não do que as pessoas me falam, não porque eu acho que eu deveria ser isso e sou, mas pelo que Deus me entregou. Falei Amém. muito, né? Amém. Amém. Mais uma vez, só hoje tá